Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje eu queria falar sobre duas autoras que defendem a diversidade no movimento que defende as bicicletas nas nossas cidades. Bem, essas duas autoras que eu queria falar são a Dona Lugo e a Melody Hoffman. Elas são autoras, obviamente, que escreveram alguns livros, dos quais eu vou falar. Também fizeram suas teses de doutorado baseadas nesses assuntos de diversidade, representatividade nos movimentos políticos que defendem as bicicletas, e também são ativistas elas mesmas, né? Então, os livros são esses daqui. Esse aqui é de 2016, que é Justiças da Bicicleta e a Transformação Urbana. Será que as bicicletas são para todos? Então, esse aqui é um conjunto, esse livro aqui é editado pelas duas e é um conjunto de artigos que mostra alguns exemplos de movimentos que não possuem toda a representatividade que deveriam ter e também alguns exemplos bem-sucedidos onde isso acontece. O outro livro que eu já comentei em um outro vídeo é esse daqui, esse aqui é da Melody Hoffman e 2016 também, que é Ciclovias são vias brancas, né? Como se as ciclovias representassem só os interesses de brancos privilegiados e nem sempre de outras etnias e tal. E esse que eu li agora, que é o mais novo, de 2018, que é Bicicleta e Raça, né? Race pode ser corrida, mas nesse caso aqui é raça, e que é da Dona Lugo, que também é um pouco baseada na história da vida dela, de tentar incluir principalmente os latinos nesses grandes movimentos. Bem, resumindo, tem muito assunto aqui, mas resumindo um pouco o que elas fazem nesses trabalhos aí. É um diagnóstico desses movimentos que defendem as bicicletas e fazem algumas propostas de como melhorá-los, né? Então vamos lá. Primeiro, quando elas fazem o diagnóstico desses movimentos, elas tentam reconhecer como que é o argumento, né? Qual é o argumento usado para defender as bicicletas. Então esse argumento é baseado, né, na segurança para todos. Então assim, nós precisamos fazer alguma coisa para que os ciclistas não sejam mais atropelados e não sejam humilhados e coisas assim. Outro argumento é do meio ambiente. Nós precisamos usar bicicletas para não ter mudanças climáticas, não ter a poluição nas cidades e coisas assim. E se nós usarmos as bicicletas, nós teremos uma renovação das cidades. As cidades serão mais amigáveis, inclusivas, mais alegres, felizes. Então esse é o argumento, né? Que todos têm direito à segurança, que o meio ambiente deve ser respeitado e que se as bicicletas forem promovidas, as cidades vão melhorar. E como que eles fazem isso? Como que esse movimento em defesa das bicicletas é feito, né? Lembrando que isso aqui é basicamente, são os dois trabalhos delas são feitos nos Estados Unidos, né? Não aqui no Brasil. Primeiro, como que é feito? Primeiro, uma defesa muito forte da necessidade da infraestrutura. Então, precisamos de ciclovias, precisamos de ciclovias, precisamos de ciclovias. Em qualquer lugar, basta fazer uma ciclovia que os ciclistas virão. E essas ciclovias, né, essa estrutura cicloviária, baseada em cidades, em casos de sucesso, cidades do norte da Europa, principalmente Copenhague e Amsterdã. Então, primeiro, um ponto muito forte é a defesa da necessidade da infraestrutura. Segundo, a defesa também intransigente da legislação, criação de leis que defendam a segurança dos ciclistas, de o direito dos ciclistas de andarem nos ônibus, nos metrôs, né? De novo, que forcem os prefeitos a fazerem ciclovias e por aí vai, e a execução também dessas leis, né? Que a polícia multe o carro que passou perto demais do ciclista e coisas assim. Uma forte base científica, então tudo que eles propõem é baseado em artigos científicos, em relatórios governamentais, em estudos que eles mesmos fazem de contagem de ciclistas em cidades e tal, tudo isso é organizado na forma de grandes redes interconectadas, né, de cicloativistas, nacionalmente e internacionalmente, e essas grandes redes fazem congressos, festas, filmes, vendem camisetas, fazem relatórios, textos, estudam legislação, e tudo isso é usado nessa defesa das bicicletas. Então esse é o diagnóstico de como isso é feito. Só que essas duas autoras, elas fazem algumas críticas, né, de coisas que normalmente não são vistas nesses movimentos em defesa das bicicletas. Então, por exemplo, o primeiro é a não representatividade. Esses movimentos normalmente são constituídos por jovens de classe média, em sua maioria brancos, privilegiados,
e que não é bem o perfil dos ciclistas que andam nas cidades, que normalmente são latinos ou negros, pessoas de mais idade, pessoas que precisam trabalhar. Então são coisas bem diferentes, né? As pessoas que realmente vão andar de bicicleta naquele local não necessariamente têm as mesmas características das pessoas que defendem essa bicicleta. E não só isso, né? Assim, muitas vezes essas pessoas que defendem as bicicletas, elas se baseiam muito nesse conhecimento internacional, que é bom, e não conhecem muito as questões locais, o que realmente é importante para essas comunidades onde elas defendem que tem que haver ciclovias e tal. Então, essa é uma questão importante. A outra é que esse movimento feito só de jovens brancos privilegiados, ela passa uma imagem diferente do ciclismo, né? Porque o ciclismo real são de pessoas que precisam usar a bicicleta para se locomover, pessoas, de novo, mais velhas, pessoas pobres, e aqui eles tentam passar uma imagem de que o ciclismo é sempre formado ou por pessoas fantasiadas de mensageiros, ou do cycle chic, que eles chamam, né? Pessoas bem vestidinhas com roupas neo-hippies do shopping, ou atletas. Então, esse movimento, além de não representar as pessoas que realmente vão andar de bicicleta, também cria uma imagem um pouco distorcida do que realmente é andar de bicicleta, quem realmente vai andar de bicicleta. Uma outra questão que eles colocam aqui é a crença que esses movimentos têm de uma coisa chamada determinismo físico. Eles acreditam que se você mudar a estrutura física da cidade, tudo vai melhorar, né? Então, se você fizer uma ciclovia, tudo vai melhorar. As bicicletas vão ficar agora, todo mundo vai andar de bicicleta, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ser alegre. E elas comentam que não é necessariamente verdade isso daí. Primeiro, você mudar a estrutura física de uma cidade, não necessariamente traz mudanças. E quando traz mudanças, não necessariamente traz as mudanças que você queria, né? E dela dá muito como exemplo a questão das cidades que deram certo, Copenhague e Amsterdã, de que realmente tem ciclovias e realmente são cidades inclusivas, onde todos participam politicamente, todos são cidades alegres. Só que o que elas comentam é que essas cidades têm ciclovias porque elas têm justiça social antes, e não tem justiça social porque tem ciclovias. São duas coisas invertidas, ou em ordem inversa. Então, esses ativistas, eles defendem muito assim, falam assim, vamos fazer ciclovia que a cidade terá justiça social, as pessoas participarão politicamente se tiver ciclovia. E ao contrário, né, o que elas defendem é que primeiro as pessoas têm que participar da política da cidade, têm que ser respeitadas, têm que ser ouvidas, têm que ser representadas, e daí naturalmente as ciclovias vão aparecer como solução em alguns casos. E outra questão desse determinismo físico é a gentrificação, né? Gentrificação é o processo que acontece num bairro um pouco mais pobre, em que esse bairro fica, assim, você faz algumas modificações, ou cicloviárias, ou então você começa a trazer bares, né? Não necessariamente isso é pensado, mas isso acontece. E o que acontece com a gentrificação é que aparentemente é uma coisa legal, porque o bairro fica mais bonitinho, fica mais alegre, só que o que acontece na prática é que as pessoas que moravam ali, os comerciantes mais humildes dali, as pessoas que moravam ali, não têm mais condições de morar para lá, e são deslocadas. Então muitas vezes isso é colocado como uma coisa boa, fala assim, a ciclovia aumenta o valor de mercado de uma casa, num determinado lugar. Mas significa que as pessoas que moravam ali vão ser deslocadas para outro lugar. Esse processo de gentrificação não é muito bem visto, e ele em muitos casos de instalação de ciclovias, de malhas cicloviárias, provoca essa gentrificação, provoca o deslocamento das pessoas que moravam ali para outro lugar. E essa gentrificação, às vezes, é sem querer, e às vezes não é. Às vezes os ativistas nem percebem que estão sendo financiados por arquitetos, por urbanistas, que na realidade querem primeiro mudar a cara daquele bairro para depois vender os seus projetos, né? Sejam cicloviários, sejam de desenvolvimento urbano, de outras coisas. Então, todas essas questões têm que ser vistas também, né? Segundo essas duas autoras. Uma outra questão também que elas criticam, né? Bastante séria, é que esses movimentos, do jeito que eles são interconectados internacionalmente, eles não têm muitas vezes contato com a realidade local. Então, por exemplo, o exemplo que elas dão é que esses movimentos defendem, por exemplo, que a polícia seja mais incisiva no respeito à legislação, por exemplo, que ela fique olhando se os carros estão parando na faixa, antes da faixa, estão respeitando o sinal ou não, o que é uma coisa legal. Só que essas pessoas não percebem que essa mesma polícia que faz isso, em geral, é a polícia que vai parar um negro andando de bicicleta, né? Para ver se ele tem documento, vai fazer um assédio policial sobre eles. E essas comunidades de negros, eles não gostam muito da polícia por causa disso, porque a polícia para eles é opressora, não é
alguém que está defendendo só o direito deles não serem atropelados, né? Tem outras questões envolvidas que só eles sabem, que são questões locais. Outra questão também, às vezes, as pessoas daquela localização, elas não, a prioridade delas não é uma ciclovia, às vezes a prioridade é outra coisa, ter um sinal melhor, ter uma praça, ou então ter uma escola, qualquer outra coisa assim. E às vezes elas se sentem muito desrespeitadas por tentarem isso durante muitos e muitos anos, conseguir essas vitórias, e vem um grupo de fora, branco, privilegiado, e diz para elas, e diz para os prefeitos, usando as suas amizades, né? Normalmente esses ativistas foram amiguinhos dos filhos dos prefeitos, tem muitas conexões sociais também, e usam isso para forçar uma ciclovia numa comunidade que realmente não quer aquilo. Não que não seja legal, que não vá melhorar, mas elas se sentem muito desrespeitadas politicamente, e isso tira a força política dessas comunidades para outras vitórias, né? Então, esse é um outro problema. Outra questão que tem que ser vista com muito cuidado é uma questão chamada tokenismo, né? Que vem de token, que é símbolo, que é o uso que esses movimentos às vezes fazem de mascotes, né? De tokens, que fala assim, vamos colocar um negro no movimento, vamos colocar um pobre no movimento, vamos fazer um estudo numa comunidade pobre, como se isso significasse representatividade, né? Como se todo mundo tivesse representado. E eles até falam assim, não, nós chamamos todo mundo, mas eles não vêm. Claro que eles não vêm, porque eles não têm tanto tempo disponível, às vezes não têm cultura para elaborar um bom argumento, mas eles sabem o que eles querem, eles sabem do que eles precisam, que eles que vivem no local. Então, tomar muito cuidado com isso. Outro cuidado é o uso da pseudociência, né? Não é sempre que a gente usa um artigo científico, um texto científico, que a gente está sendo científico, porque a gente pode fazer isso que eu estou chamando de pseudociência, que é assim, eu já sei o que eu quero, não importa, eu não li em nenhum lugar, eu sei o que é certo, eu sei que tem que ter ciclovia em tal lugar. Daí eu vou lá e escolho só artigos científicos, relatórios técnicos, que confirmem o que eu já sei, né? Eu escolho a dedo o que interessa para mim. Isso parece científico, porque eu vou lá fazer um discurso na prefeitura ou na assembleia e vou falar assim, não, porque não sei quem disse tal coisa, porque tem esse estudo, tem aquele estudo, e eu vou decorar tudo isso daí e ninguém vai conseguir argumentar contra mim, porque as outras pessoas não decoraram isso, as outras pessoas não querem decorar, as outras pessoas querem realmente pensar a cidade de uma forma muito mais complexa e não dessa forma simplista, onde você já parte de uma solução e só fica procurando alguns artigos científicos para justificar isso daí, né? É difícil até reconhecer o uso da pseudociência, e é difícil vencer também, mas a gente tem que ficar de olho nisso daí, né? E a outra questão também que eles colocam é que muitas vezes, quase sempre, os acadêmicos que estudam as bicicletas também participam desses movimentos que defendem as bicicletas. E isso faz com que eles não tenham muita ou coragem, ou até sensibilidade, ou até conhecimento mesmo, para fazer crítica ao seu próprio movimento, né? Então eles começam também nos seus trabalhos só defender o que está a favor da defesa do movimento e não fazer análises reais mesmo do que pode melhorar, por exemplo, como elas estão fazendo, que é incluir pessoas de outras etnias ou de outras regiões, ou pessoas mais velhas, pessoas mais pobres que não sabem falar direito, de reconhecer quando há o tokenismo ou não para justificar, para parecer que tem uma representatividade que não tem, e reconhecer quando a bicicleta é uma boa solução e quando não é. Muitas vezes os acadêmicos acabam não tendo condições de fazer isso, não conseguem fazer isso, ou por medo de perder seus amiguinhos no movimento ativista, ou porque simplesmente ficam cegos mesmo a isso, ficam tão apaixonados, né, por aquele movimento que realmente precisa ser feito, né, de defesa das bicicletas, ficam tão cegos, né, pela paixão e pela urgência, né, porque eles falam assim, não, nós temos que salvar as pessoas, senão elas vão morrer, né, senão vão ser atropeladas, e daí não conseguem nem mais pensar direito, né, que é o trabalho de um acadêmico pensar. Então, tomar um pouco de cuidado com isso também. Quais são as propostas que elas têm para melhorar esse movimento em defesa das bicicletas, que tem que ser feito pelas pessoas que estão fazendo, só precisa melhorar um pouco. O outro é assim, a primeira questão é partir sempre do local, né, sempre das pessoas que moram no local, dos movimentos sociais realmente representativos que existem no local, que não necessariamente querem bicicleta ou não querem bicicleta, entender a política local daquela comunidade, partir daquilo ali, e não de redes internacionais que já vêm com conhecimento prévio de outros lugares e tentam forçar essa solução numa comunidade que tem outros problemas, tem uma riqueza toda local. A outra, né, não brigar tanto por infraestrutura física, ciclovias e infraestrutura legal, né, novas leis, e sim por infraestrutura humana, né? Lutar muito para que os próprios movimentos sejam formados por pessoas do local, pessoas que vão realmente usar as bicicletas, pessoas que sabem quando a polícia é boa, quando a polícia não é boa em alguma situação,
quando a ciclovia é prioridade, quando a ciclovia não é prioridade, e conhecem aquele local ali. Então, essas pessoas é que têm que fazer o movimento em defesa das bicicletas, elas que têm que participar, e não uma coisa local. E uma proposta que é meio minha, baseada no que eu li dos livros delas, é usar a ciência de verdade, né? Não a pseudociência, que é escolher só fatos que interessam, ou artigos que interessam, e é usar a ciência de verdade, que significa ter serenidade para fazer autocrítica e saber também reconhecer quando as bicicletas são vantajosas e quando não são, né? Bem, só para terminar, né, essas duas autoras, elas são muito, assim, queria parabenizar, né, elas são muito corajosas, porque elas tiveram coragem de criticar o movimento do qual elas fazem parte, mas isso não é uma crítica vazia, né? Assim, elas fazem uma crítica por amor, porque elas querem realmente melhorar, elas querem que as bicicletas sejam usadas por todos e que todos sejam respeitados, e para elas a única forma de fazer isso direito é mudando esses movimentos, como eles são feitos, e são pessoas também, duas autoras, extremamente inteligentes, porque elas conseguem ver esse problema, tanto da defesa das bicicletas quanto dos movimentos, de uma forma bastante complexa, como é mesmo, né? Envolve pessoas, envolve infraestrutura, envolve um monte de coisa, e não de uma maneira simplista, como é vista pela grande maioria das pessoas. Então, parabéns para as duas. Bem, era isso que eu queria falar hoje. Aqui é o Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas. Até a próxima. Tchau!